Oi pessoal, tudo bem? Jaqueline por aqui para estudarmos uma nova série no Discipulado Nazareno e a série dessa vez se chama Descobrindo Lucas e Atos. Vamos juntos estudar a Bíblia como família, para que sejamos transformados pela Palavra de Deus e possamos nos tornar mais parecidos com Jesus a cada dia e cheios do Espírito Santo. E a gente vai estudar aos pouquinhos Lucas e mais para frente Atos. Mas antes disso, eu gostaria que a gente entendesse por que estudar a Bíblia. E no domingo a gente vai muito mais no detalhe, às 9h30 da manhã, a gente vai conversar mais. Mas durante a semana eu vou trazer um pedacinho daquilo que a gente falou, para que você possa relembrar e continuar estudando, para que a palavra de Deus te transforme. E vamos começar então lá em Mateus 22. Lá em Mateus 22, no versículo 23, os saduceus, eles se aproximam de Jesus porque eles querem pegar Jesus, fazer uma pegadinha, e eles trazem para ele uma pergunta. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão deste homem deve se casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Então, eles trouxeram aqui essa pergunta para Jesus, porque eles queriam ver a resposta de Jesus, para achar o erro na resposta de Jesus. Mas Jesus, no versículo 29, responde: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não podemos ser cristãos que não conhecem a palavra de Deus, e é por isso que a gente vai estudar em detalhe a Bíblia. Eu gosto também do trecho de Colossenses 3, lá do 12 até o 16, mas eu quero ler junto com você o versículo 16, que diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Que a palavra de Deus habite ricamente, mas ela não vai habitar se você não conhecer e estudá-la. Isso não é coisa só do Novo Testamento, a gente pode ler isso lá em Josué, lá no versículo 1, no capítulo 1. Depois que Moisés havia morrido, o povo ia atravessar o Jordão, e lá no versículo 6 tem uma frase que a gente gosta bastante, que fala: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra. Mas lá no versículo 7 continua: tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei. E ele continua lá no versículo 8, fala: não cesse, ou seja, não pare de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Você tem estudado a Bíblia para que você faça tudo conforme está escrito na Bíblia? Então, entendendo que precisamos estudar e meditar na palavra, nós vamos agora entender um pouquinho sobre quem foi Lucas. Lucas não foi um dos 12 apóstolos, mas ele foi alguém que entrevistou pessoas e escreveu uma carta em 2 volumes, que é o que a gente chama de Lucas e Atos. Acredita-se que Atos é a continuação de Lucas. E Lucas, diferente dos apóstolos, não era judeu, Lucas era gentil. Ou seja, ele tem um olhar um pouco diferente sobre tudo que acontece. E ele era médico, então imagina que interessante, um médico falando sobre todos os milagres que Jesus fez. E Lucas, ele vai ter uma visão muito importante sobre os pobres durante o livro, e a gente vai ver isso ao longo do livro, amém? Então, olhe para Lucas entendendo que foi um gentil que escreveu, alguém que escreveu baseado nas entrevistas que ele fez, alguém que era muito detalhista e que vai trazer informações muito importantes ao longo desse livro. E a gente vai continuar então lá em Lucas 1:1 na próxima aula.